Oi gente, se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu sou a Feneuti e esse é o Feliz com a Vida. E hoje eu vou falar sobre um assunto super queridinho de vocês aqui, que é o minimalismo, e responder uma pergunta que eu tenho recebido muito ultimamente, que é: eu ainda sou minimalista? Quando eu escrevi o primeiro post sobre esse assunto no blog, lá em 2013, eu tinha acabado de fazer uma mudança radical na minha vida. Eu tinha deixado o meu trabalho, decidido que eu ia ser nômade digital e sair do Brasil, e eu tinha muitas coisas materiais acumuladas que eu não tinha onde guardar ou deixar enquanto eu estivesse fazendo essa viagem. Então, o minimalismo era a única opção possível para mim naquele momento. Durante os 2 anos e meio que eu fiquei viajando, e mais ou menos no primeiro ano que eu morei em Nova York, eu era o que as pessoas consideram uma minimalista raiz. Eu viajei com uma mala de 23 quilos só. Eu lia todos os meus livros no Kindle, eu mudei pra cá sem nada e fui comprando poucas coisas ao longo do tempo, conforme eu ia precisando. Mas, depois de 7 anos, muitas coisas mudaram na minha vida. E antes de eu falar do meu momento atual, eu queria resgatar um pouco o que eu penso sobre o minimalismo. Eu já falei isso várias vezes aqui no canal, mas, gente, parece que as pessoas não conseguem entender que o minimalismo não é um culto em que a gente tenha um livro de regras e práticas a serem seguidas. Não existe uma quantidade mínima de coisas que você precisa ter ou não ter para ser minimalista. E o que eu acho interessante é que as pessoas que mais se apegam a essas regras são as mesmas que acabam julgando o minimalismo alheio de acordo com as regras que elas mesmas se impuseram. O minimalismo é sobre simplificar a nossa vida, é sobre saber priorizar, entender o que é essencial e usar o nosso tempo, energia e dinheiro com aquilo que realmente importa e faz a gente feliz. É sobre aprender a identificar qual é o mínimo que você precisa para ter uma vida confortável. E isso vai ser diferente para cada pessoa. Por vários anos da minha vida, eu achei que eu precisava de muitas coisas para ser feliz. Por isso, eu precisava de mais dinheiro, então eu trabalhava mais para poder comprar todas essas coisas que eu julgava importantes para mim. Quando eu entendi que eram essas coisas que estavam me aprisionando e me impedindo de viver a vida que eu gostaria de viver, isso passou a não fazer sentido. E aí eu fui para um outro extremo para tentar entender o que eu realmente precisava para ser feliz. Eu não comecei a minha jornada minimalista porque estava na moda ou porque eu queria chamar atenção e criar conteúdo sobre isso. Esse estilo de vida era o único possível para que eu conseguisse realizar os meus sonhos naquele momento. Esse foi o meu primeiro passo em direção ao autoconhecimento. E quando eu comecei a avaliar a minha relação com o consumo, eu percebi que eu tinha um relacionamento bem complicado com as compras. Eu usava as compras como uma forma de terapia. E eu não comprava coisas porque eu estava precisando ou porque eu desejei muito por muito tempo. Eu tinha aquela vontade de ter as coisas. Isso foi o que impulsionou as compras no começo. Mas depois de um tempo, eu comprava pelo simples prazer que fazer compras me proporcionava. Ao ponto de que, depois de um tempo, eu nem percebia que eu estava fazendo isso. E eu comecei a acumular uma quantidade imensa de coisas que eu nunca nem tinha usado, nem tirado a etiqueta. Ter virado minimalista me fez entender quais eram as minhas prioridades e também me mostrou que essa minha relação com as compras, elas vinham do meu passado, né, de eu ter sido privada de poder comprar coisas por muitos anos da minha vida, mas as compras me davam uma sensação de conquista, né, me faziam me sentir bem-sucedida, importante. Falava, eu posso comprar, porque agora eu tenho dinheiro. E era essa sensação que me causava o prazer, que me fazia comprar cada vez mais. As compras também faziam bem para minha autoestima, sabe por quê? Roupa nova chama atenção. E aí as pessoas me elogiavam, perguntavam de onde era, aquilo gerava conversa e eu gostava dessa atenção que as roupas novas geravam, sabe? E aí, para completar, existe uma reação química que acontece no nosso corpo quando a gente compra. É aquele sentimento de gratificação instantânea que acontece quando a dopamina é liberada no nosso organismo. A dopamina é um hormônio do prazer e aí mesmo que a gente sinta esse prazer por um curto espaço de tempo, ele deixa a gente feliz
e fazendo com que a gente queira mais. Por isso que muita gente acaba ficando viciada em comprar. Uma outra coisa que eu aprendi sobre mim nesse período é que toda vez que eu tô muito focada num objetivo e que eu tô feliz, eu não sinto necessidade nenhuma de comprar. Eu não sinto necessidade de estímulos externos para me sentir feliz. E foi exatamente assim que eu me senti durante muito tempo, então foi fácil manter o estilo de vida minimalista. Só que nos últimos tempos, 3 coisas aconteceram que me fizeram mudar um pouco da minha relação com o minimalismo. E é isso que eu quero dividir com vocês nesse vídeo. A primeira delas foi a minha mudança para Nova York, e ao contrário do que muita gente vai pensar, já que a cidade naturalmente estimula o consumo, não foi isso que me fez mudar um pouco a minha percepção em relação ao minimalismo, mas sim o fato de que morar aqui gera novas necessidades em relação ao seu guarda-roupa. As estações são muito bem definidas e o verão é completamente o oposto do inverno. Então você literalmente precisa ter roupas muito específicas para cada situação. Eu passei quase um ano sofrendo porque eu tinha que comprar novas roupas. Eu ficava debatendo se eu realmente precisava daquilo, se não tinha uma alternativa. E aí, quando eu decidia finalmente que eu precisava comprar, por exemplo, uma bota de neve, eu ficava pesquisando 1000 horas para saber qual era a melhor bota, para eu não comprar errado, para eu comprar a mais durável. Gente, é enlouquecedor. E aí eu percebi que o minimalismo tinha virado uma prisão na minha vida. Toda vez que eu tinha que comprar alguma coisa, eu entrava num estado de ansiedade e eu ficava me sentindo extremamente culpada porque eu tinha comprado. O minimalismo me libertou da prisão que o consumismo me colocou no passado, mas ele estava me aprisionando agora porque eu não conseguia mais viver minha vida com leveza. E é por isso que eu bato tanto na tecla para vocês não se prenderem ao rótulo, porque esse rótulo foi o que me aprisionou e me fez perder o benefício principal de se viver esse estilo de vida, que é a simplicidade e a leveza. E algo que era extremamente simples ficou complicado, o que é o contrário do estilo de vida minimalista. A segunda coisa que aconteceu foi que eu comecei a ficar muito doente. Estar doente foi me deixando triste. E aí o que aconteceu? A forma com que eu sempre lidei com a tristeza era comprando para me sentir melhor, para me sentir feliz. Só que eu não podia comprar, eu era minimalista, né? E aí o que aconteceu? Isso foi me deixando ainda mais triste. No meio de tudo isso, eu também fiz uma cirurgia para retirada da minha tireoide. E logo depois disso, por causa de várias mudanças hormonais, de inflamação, eu ganhei 6 quilos sem explicação. E aí eu passei meses tentando entender o que estava acontecendo com o meu corpo, fazendo dietas que obviamente não estavam funcionando, porque a questão não era a minha dieta em si. E aí eu me recusava a comprar roupas novas, porque eu pensava, eu não sei o que está acontecendo, talvez eu perca esse peso rápido, e aí eu não vou comprar nada de novo que depois não vai ter utilidade no futuro. E durante esse tempo, eu só usei roupas de ginástica, porque era a única coisa que me servia. E isso só contribuiu um pouco mais para minha tristeza, porque toda vez que eu tinha que ir num evento ou fazer alguma coisa, eu não tinha roupa e aquilo me deixava arrasada. Eu passei a declinar convite para as coisas, eu não queria ir em lugar nenhum. E aí não dá para viver desse jeito, né, gente? Foi então que eu decidi que não dava mais para ficar desse jeito e eu ia ter que comprar roupas que me servissem. E foi como se tivesse aberto uma porteira e todo o rebanho de bois começasse a passar assim, sem controle. Era assim, tô precisando disso? Vou comprar. Nossa, isso aqui tá em liquidação. Vou comprar. Ah, isso aqui era tão caro. Olha como tá barato. Vou comprar. Sabe todos aqueles critérios que eu tinha me colocado no passado para ser uma pessoa mais consciente? Esqueci todos. E aí, a terceira coisa aconteceu. Eu mudei de casa e a minha casa tá em reforma desde que eu mudei pra cá 1 ano e meio atrás. Por causa dessa reforma, eu não tinha um espaço físico para guardar as minhas roupas. Elas acabaram ficando espalhadas numa arara aqui, numa prateleira ali, em cômodos diferentes, e isso contribuiu para que eu esquecesse muitas das minhas roupas, para que eu não encontrasse outras e acabasse comprando ainda mais coisas para substituir essas que foram ficando perdidas no meio dessa reforma. O meu estado de saúde também foi piorando, e aí, gente, a última coisa que eu queria me preocupar na vida era se eu era minimalista ou não. Eu queria me sentir bem, eu queria voltar a me sentir saudável. E foi nisso que eu foquei praticamente no ano passado inteiro.
O que eu não me arrependo, foi uma das melhores decisões que eu poderia ter tomado, mas com a minha melhora de saúde e também com a pandemia, foi inevitável eu ter que mergulhar mais uma vez no autoconhecimento e parar para avaliar como eu estava vivendo, que decisões eu estava tomando e que não estavam fazendo sentido para minha vida. Ter ficado em casa nesses últimos 5 meses, me recuperando de uma cirurgia, sem poder sair, sem poder encontrar pessoas, eu praticamente usei as mesmas 6 roupas. E foi então que eu me dei conta de que me vestir numa situação como essa, que tem tantas coisas mais importantes para eu me preocupar, era assim a última prioridade na minha vida. E o fato de eu estar me sentindo cada vez mais saudável me deixou tão, mas tão feliz que escancarou aquilo que eu já sabia sobre mim. Que quando a minha vida está preenchida, quando eu me sinto realizada, eu não sinto vontade nenhuma de comprar nada. Eu também percebi que muitos dos nossos comportamentos, eles acabam sendo um reflexo de como a gente está se sentindo internamente. É difícil a gente julgar. E eu me senti julgada em alguns momentos, tanto por mim quanto pelos outros, que vinham pra mim e faziam: mas eu não acho que você é minimalista. A sua casa é muito grande, você tem muitas coisas, olha o tamanho do seu closet. A gente não sabe o que tá acontecendo por trás daquilo, sabe? Pra apontar o nosso dedo. Mesmo eu, que genuinamente sou uma pessoa que se preocupa com o consumo exagerado e os impactos que isso tem gerado no nosso planeta, na nossa vida, acabei dando uma deslizada num momento em que a minha vida estava muito difícil. Mas como sempre eu faço, tô tentando aprender ao máximo com essa situação para encontrar um equilíbrio que funcione para mim, porque eu percebi que os 2 extremos, eles não me deixam feliz. E eu ainda tô no meu processo de encontrar qual é esse equilíbrio. O que eu sei é que eu valorizo muito o estilo de vida minimalista, mas eu também não quero me sentir culpada por simplesmente ter vontade de comprar alguma coisa. E é por isso que é tão importante entender de onde estão vindo as nossas vontades. Às vezes elas são vontades genuínas, mas muitas vezes elas são estímulos externos ou a forma com que a gente está se sentindo internamente que determina essas vontades. E quando a gente compra baseado nisso, geralmente a gente está fazendo compras erradas. Hoje eu sei quais são as coisas que eu preciso de verdade e quais são os luxos que eu simplesmente quero ter na minha vida, porque faz ela ser mais confortável e feliz. Mas eu acho que a minha maior descoberta sobre o minimalismo nessa pandemia foi entender que mesmo que eu perca tudo, ou que eu não possa comprar mais nada, a minha vida ainda vai ser muito feliz, porque as minhas coisas não definem quem eu sou. Agora eu queria saber qual é a relação que vocês têm com o minimalismo e se a pandemia afetou isso de alguma forma. Eu também espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita para fazer isso agora, assim a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!